Ela não chega como um trovão, não tem a brutalidade de um tapa, nem a clareza de uma ofensa. Ela é sutil, segura a mão com delicadeza antes de torcê-la. E de quem estamos falando? Das irmãs Camila e Tamires e também da Graciane Barbosa, né? Falsidade é uma construção, tijolo por tijolo, disfarçado de amizade e de cumplicidade. Num jogo como o BBB, pode ser uma arma, uma ferramenta. Não é de hoje que a dissimulação constrói vencedores. Vencedores como o Davi Brito, que soube muito bem enganar o público e se fazer de bom moço para vencer o BBB 24. Mas que, graças a Deus, não é o caso dessas irmãs, porque elas estão canceladíssimas aqui fora. Enganar, esconder, desconversar, tudo isso pode fazer parte da estratégia e muitas vezes faz. Mas há uma linha tênue entre a mentira que move o tabuleiro e a mentira que destrói a peça. Entre a jogada e a manipulação. Entre a farsa e a traição. Nesse caso, a mentira, a farsa, a manipulação e a traição já destruiu a primeira peça, que foi o Matheus. Aqui, o que está em jogo não é só a próxima semana, mas o que se diz no ouvido de alguém que acredita estar ouvindo a verdade. Eu sinto que eu posso confiar nela e eu quero levar essa amizade pro resto da minha vida. Coitada da Vitória, né, gente? Que não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Tá ali totalmente vendida, totalmente inocente, acreditando na sinceridade das irmãs e até da Graciane. No quarto, elas são gigantes, leoas de quarto. O espaço pequeno amplia suas vozes e ali dentro não há hesitações. Sabem exatamente o que pensar, o que dizer, o que fazer. Mas basta que a porta do quarto se abra para que as suas colunas enverguem. A coragem tão grande entre quatro paredes encolhe na circulação de olhares. E é muito curioso porque não são covardes. Não se escondem por medo, mas por método. Cada palavra, cada olhar desviado parece fazer parte de um jogo que não precisa de força, só de tempo. Nesse ponto eu vou discordar de você, Adriano. São covardes, sim. Só atacavam a Vitória dentro do quarto. Quando não tinha ninguém pra ver, quando não tinha ninguém pra defender. Porque sabia que o Matheus mesmo era um banana, não ia defender ela. E assim, no ao vivo, na sala, com todo mundo presente, elas colocavam, enfiavam o rabinho delas entre as pernas, porque elas não viam, na verdade, ninguém falando mal da Vitória. Elas não viam ninguém reclamando da Vitória, era só elas que reclamavam da Vitória. Então, claro que elas não iriam falar pra casa mal da Vitória, porque elas saberiam que ia pegar muito mal pra elas, sendo vistas como as amigas falsas, que elas realmente são. Amiga, esse paredão não era seu, já tinha te falado. Aqui, nitidamente, deu pra perceber que elas não ficaram nem um pouco felizes da Vitória ter voltado da prova bate-volta. E eu não sei como ela não percebeu. Ela chegou até a se questionar, vocês estão tão de boa, vocês iam ficar tranquilas se eu tivesse saído? Eu acho que a Tamires ali, ela falou aquilo só pra não pegar mal, porque elas estavam muito, tipo assim, não comemorando a volta da Vitória do bate-volta. Então, elas quiseram dizer assim, a gente não tava com medo de te perder. Mas, na verdade, elas estavam putas porque ela voltou da prova bate-volta, porque elas queriam mesmo que a Vitória tivesse ido parar no paredão e que, sim, ela fosse eliminada. Por que ela não percebe? Por que ela não se impõe? Você não vai desconfiar de quem te escuta. Você não foge de quem te apoia. Você não se protege de quem parece estar do seu lado. E quando você percebe que está na mira, já não tem mais para onde correr. Porque a falsidade, quando bem aplicada, não isola de imediato. Primeiro ela cerca, fecha os caminhos, mina as pontes, enfraquece as possibilidades. E a Vitória é completamente refém, né? Enredada no discurso dessas falcianes, né? Sempre com um toque para a Vitória, sempre com uma crítica construtiva. E aí, nisso tudo, minando a autoestima, minando a autoconfiança da Vitória, que fica, com certeza, sem saber nem o que pensar sobre as suas próprias atitudes, sobre as suas ações, sobre o seu jogo. Então, por quê? Porque as amigas estão ali sempre dando um toque, né? Uma crítica construtiva. E aí, a Vitória acaba acreditando, sem se perguntar o porquê que outras pessoas da casa não vêm dar o mesmo toque nela, né? Então, ela acredita, não, essas aqui realmente são minhas amigas, porque vêm aqui sempre me dar um toque, me aconselhar. Elas são minhas amigas de verdade, nelas eu confio. Mas a falsidade é uma artimanha mesmo. Ela é capaz de te chamar de gigante e logo em seguida te colocar na palma da mão e te apertar sem que você perceba. Eu gosto muito dele, mas essas atitudes, eu não tenho argumento pra defendê-lo. Não é sobre o que dizem de você pelas costas. É sobre o que te convencem a não ser. Sobre como, sem levantar a voz, sem fazer escândalo, sem nunca precisar dizer não, algumas pessoas conseguem te fazer duvidar de cada sim que um dia você pensou em dar. Porque falsidade bem feita não impede o movimento à força. Ela faz você acreditar que nunca deveria ter tentado se mover. Agora que elas têm um método, isso elas têm. Método elas têm. São manipuladoras, elas sabem exatamente onde entrar, onde sair com a Vitória. Elas sabem exatamente o que fazer e o que falar. E isso é verdade. Todo tempo sempre vem com uma palavra desestimulante para a Vitória. Todo tempo vem minar a autoestima da Vitória. Todo tempo vem colocar a Vitória com uma palavra para que a Vitória se questione das atitudes dela, das ações dela dentro da casa. Isso tudo é um método de enfraquecer a Vitória. No caso da Vitória, quando ela sente que algo está errado, já não sabe exatamente o quê. O desconforto existe, mas não tem forma. Não é regra, mas há sinais. Se uma pessoa fala para você de alguém, e depois sobre outro alguém, e depois sobre outro alguém, aí para aquele alguém, ela fala sobre outrem e outrem. Ela é muito de botar pilha. O cara é psicólogo, e tu vê que ele é inteligente, daí vai falar, eu errei, fiz o... O que impediria essa pessoa de falar de você pra alguém? A Vitória continua sendo chata. Ela é chata. Vocês estão tão de boa, vocês tinham que ficar de boa se eu tivesse indo embora?
Elas iriam ficar de boa se você tivesse ido embora. Inclusive, se em vez do Matheus fosse você que tivesse saído agora, elas iriam ficar muito mais de boa ainda. Realmente é inacreditável um ser tão inocente e puro como a Vitória Estrada. Olha, ela nem é a minha preferida pra ganhar o reality, mas depois de todos esses acontecimentos, depois de tanta falsidade pra cima dela, eu fico pensando assim, seria muito bom ver a Vitória Estrada na final só por saber que Camila e Tamires iriam se roer todinho, rasgar o fiofó de tanta raiva.